seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração, toda exaltação, ações de graças, bendizemos, exaltamos, reverenciamos, tributamos-lhes louvor, adoração, honra, glória, ser bendito, adorado, exaltado, ó Rei dos reis, Senhor dos senhores. Faz o teu querer, se move nesse lugar, não te detenhas em fazer a tua vontade, cumpra-se os teus propósitos, tenha liberdade de tomar tudo nas tuas mãos, toda a direção, não permita que nada humano prevaleça, mas que o divino sobressaia, prevaleça, Pai, em tudo aqui, que a tua boa mão se estenda sobre nós, e que o Senhor faça o que o Senhor quiser fazer, que o Senhor opere da forma que o Senhor quiser operar, Pai, não te detenhas, não te detenhas em agir, não te detenhas em fazer um mover sobremodo excelente nesse lugar, não te detenhas, ó eterno, não te detenhas, ó santo, não te detenhas, ó maravilhoso, tremendo e glorioso Deus, mas faz a tua obra, mas glorifica o teu nome, mas faz tudo o que tu quiseres fazer, é a minha oração em o nome de Jesus, amém e amém. Amém, queridos. O Senhor abençoe a todos que nos visitam, que estão nessa noite aqui. Sejam bem-vindos, que a boa mão do Senhor possa se estender de uma forma especial sobre a sua vida, e que quando você sair por aquelas portas ali, você tenha ou já concreto aí a solução para um problema, ou você tem uma chave, ou você tem uma direção, enfim, querido, eu creio que Deus tem algo para te entregar aqui nessa noite, em nome de Jesus. Você crê nisso? Então diga assim comigo, se você puder me ajudar, diga para a pessoa que está do seu lado aí, mas diga assim com autoridade, fala para ela assim, não temas, crê somente. 2 vezes, a mais eu acredito que a gente consegue deixar o pessoal da mídia sabendo qual é o título da mensagem. Fala assim, a gente vai falar mais 2 vezes, e o pessoal da mídia com certeza vai saber o título da mensagem. Então fala para o seu irmão aí, não temas, crê somente. Agora pergunta para a pessoa que está do seu lado aí, qual é o título da mensagem mesmo? Não temas, crê somente. Nós estamos diante de um cenário, e nós temos de forma repetitiva, às vezes até enfatizado aqui nesse altar sobre isso, um cenário que nós cremos de princípio de dores, no momento em que se aproxima a volta de Cristo. Isso tem desencadeado muitas pressões, muitas situações que trazem um certo temor, um certo desgaste, uma certa batalha espiritual, e tem feito com que muitas pessoas estejam um tanto quanto amedrontadas nos seus trabalhos, com algumas coisas que têm pressionado, que têm de fato feito com que alguns comentários, algumas coisas tenham se verbalizado. Não precisa ir muito longe para você ouvir pessoas desanimadas, pessoas desacreditadas, pessoas nos seus comércios, mas tudo isso você vai ver aqui, nessa noite, que tem um propósito divino, mas Deus tem um plano que está acima, Deus tem um projeto que está acima, Deus tem um governo que está acima, Deus tem. Mas você só precisa entender de que forma você pode, assim como eu, agir nesse tempo, para que você possa sobressair sobre tudo isso. Porque afinal de contas, querido, isso foi desde o início claro para nós nas Escrituras, que passaríamos por isso. Você está comigo? Você não foi, fala para a pessoa que está falando, você não foi enganado. Fala para ela de novo, você não foi enganado. Mas aquele que não te enganou,
ele também tem instrução para você, revelação para você, direção para você, para que você saia mais do que vencedor em tudo isso. É tremendo, só para te dar aí um pequeno mesmo alicerce. Quando você vai para a palavra de Deus, eu não vou ainda começar a pregar, só quero ainda alicerçar algo que, na medida que o Espírito Santo permitir, eu quero passar para vocês. Você encontra Deus através do profeta Jeremias, ele declarando assim, de uma forma tão tremenda, isso é realidade para as nossas vidas ainda hoje. E esse Deus diz, através da boca do seu servo, profeta Jeremias, clama a mim. Diga comigo, clama a mim. Mais uma vez, se você puder me ajudar, clama a mim. E esse Deus que diz para mim, esse Deus que diz para você, e isso pode ser realidade e realidade hoje, amanhã, semana que vem, quando você precisar, Deus está dizendo a mim e a você, clama a mim. E quando ele pede para eu clamar, ele não diz apenas clama a mim, ele continua dizendo, e eu te responderei. Então diga assim comigo, Deus que pede para clamar, é o Deus que tem prazer em responder. Mas quando esse Deus, ele diz na sua palavra, clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. A partir do momento que algo está me dominando e eu nasci para dominar, algo está me vencendo e eu sou, pelo meu DNA, eu sou mais que vencedor. Mas se algo está dominando a minha vida, se algo está dominando tirando a minha paz, o legado que foi deixado para nós é de paz. Deixo-vos a paz. A minha paz eu vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Há um legado de paz que foi deixado, há uma vitória que foi estabelecida, e Deus diz assim, assim como eu venci, você vai vencer. Então a vitória já foi consumada, está consumado, o legado de paz foi deixado, e Deus disse assim, que nós passaríamos, mas tem de bom ânimo, assim como eu venci, você vai vencer. Mas há uma pressão. Mas é tremendo aqui nesse texto, abre comigo aí por gentileza, rapidamente, Êxodo capítulo 14. Bendito seja o nome do Senhor. Eu estou animado, aleluia. E você vai sair daqui animado também. Porque o sistema não vai nos vencer, irmão. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja. Nós vamos triunfar. Nós vamos ser cabeça e não ser cauda. Vamos ter para emprestar e não vamos tomar emprestado. Será que é aqui? O sistema pressiona tanto a gente que a gente começa a achar que isso é só jargão, isso não é verdade, como diz o mineiro. Mas fala para o seu irmão, isso é verdade. Só que tem um sistema que te pressiona, é você não acreditar que isso é para você. Aqui está dizendo aqui no capítulo 14 do Êxodo, quando Deus anuncia a ruína dos egípcios, e está dando livramento, liberdade para os filhos, direção para os filhos, versículo 15, 14, 15, do livro do Êxodo. Aleluia. Nós precisamos sair daqui entendendo essas coisas no dia de hoje. Então disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Fala para o seu irmão, é para clamar ou não? Fala para o seu irmão, e aí, clama ou não clama? Então é isso, irmão, que muitas vezes esse entendimento acerca da nossa, sabe, necessidade de agir no momento certo e de quando não agir, tem pessoa clamando na hora de agir e agindo na hora de clamar. E aí por isso que a gente está muitas vezes se embaraçando. E o medo tem dominado alguns meios, o medo tem prevalecido em algumas situações. Porque na realidade, na hora de agir aqui, eles continuaram clamando. Mas tem uma faceta aqui,
que é importante eu te colocar dentro dela, para depois eu tentar conseguir pregar o que o Senhor colocou no meu coração. Capítulo 14, aí no início. Querido, o Deus que diz da sua palavra, clama a mim, responder-te-ei, é um Deus que quer se revelar. É um Deus que se revela. E Ele está e vai se revelar aqui a você e a alguns aqui nessa noite. E Ele revela propósitos, irmão. Eis que o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem antes revelar os seus mistérios, os seus segredos, através dos seus servos, os profetas. Deus revela antes de fazer. Diga assim, Deus revela antes de fazer. E depois faz o que revelou. Mas antes de revelar, Ele não faz nada. Certamente, Amós 3,7, certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma, sem antes se revelar através dos seus servos, os profetas. Então quando eu clamo, eu espero uma revelação, e Deus revela, Ele responde. Mas quando Ele responde, Ele espera que eu pegue aquilo que Ele respondeu e coloque em prática. E tem pessoas que estão clamando para Deus fazer aquilo que Deus já deu direção para você fazer. Essa escapou. Capítulo 14 diz assim, então falou, diga assim, Deus é um Deus que fala. E quando Deus fala, Ele está se revelando. Então falou o Senhor a Moisés dizendo, fala a igreja apostólica plenitude de vida. É o contexto que nós estamos hoje. Mas naquele tempo fala aos filhos de Israel, que voltem e que acampem diante de Piairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon, em frente dele assentareis o campo junto ao mar. Então o faraó dirá dos filhos de Israel. É como se nesse tempo, querido, o inimigo, o adversário, a pressão, o sistema, estivesse vendo você passar por uma situação semelhante. Que há uma luta aqui, há uma perseguição aqui, sabe? Aqui o Egito que tipifica o mundo, o faraó que tipifica Satanás, sempre vai haver uma pressão, uma perseguição do sistema contra os filhos de Israel e contra a igreja. Isso não era só naquele tempo, isso é realidade nos dias de hoje. Mas Deus está falando e vai continuar falando aqui nessa noite. Ele está falando aqui, então o faraó dirá dos filhos de Israel, então o faraó dirá dos crentes atuais. Então o inimigo vai olhar e vai falar, sabe? Porque ele está te perseguindo, ele está no teu encalço, ele está te pressionando, ele está tentando te amedrontar. Então, ele vai falar, estão embaraçados na terra, o deserto os encerrou. Ei, querido, mas quem está falando que isso vai acontecer aqui, diga assim, é Deus. Deus está mostrando o que é que o inimigo está pensando a respeito da igreja. Deus está mostrando o que é que o inimigo está pensando a respeito dos filhos de Israel. E aqui continua dizendo assim, versículo 4, e eu, Deus, o Senhor, e eu endurecerei o coração de Faraó, para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. E eles fizeram assim. Então percebe, irmão, que não precisa Deus anunciar mais nada. Fala assim, Deus já anunciou. Deus já revelou o plano. Deus já mostrou o que vai acontecer. Mas agora vai acontecer. A partir do versículo 5 diz assim, sendo pois anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó. Mas quem que mudou o coração de Faraó? Está dentro do plano de Deus. Mudou-se o coração de Faraó e dos seus servos contra o povo e disseram, por que fizemos isto, havendo deixado ir a Israel, para que não nos sirva? E aprontou o seu carro e tomou consigo o seu povo, e tomou 600 carros escolhidos e todos os carros do Egito, e os capitães, e sobre eles todos, porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel, porém os filhos de Israel saíram com alta mão. Nesse tempo você vai prevalecer, nesse tempo você vai sobressair, nesse tempo você vai ser diferente, você vai mostrar a diferença. Mas está dizendo aqui no versículo 9, e os egípcios perseguiram-nos, todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavaleiros e o seu exército, e alcançaram-nos, acampados junto ao mar, perto de Piairote, diante de Baal-Zefon.
Versículo 10, deixa isso entrar no teu espírito. Versículo 10, deixa isso entrar no teu espírito. E chegando o Faraó, os filhos de Israel levantaram os seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles. Diga comigo, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Era para ser aleluia, mas é misericórdia. Porque agora era o momento dele só acreditar no que Deus já tinha falado. Não era momento de clamar. Era momento de dizer, Senhor, louvado seja o teu nome, porque tudo que o Senhor falou está acontecendo. E se está acontecendo, é nesse tempo que o Senhor vai ser glorificado nessa situação. E o teu nome vai ser exaltado. Bendito seja o teu nome, porque se eles estão vindo, está de acordo com aquilo que a tua palavra revelou. Por isso eu te louvo, te bendigo, porque eu sei que deles cuida o Senhor. E eu vou te adorar, vou te exaltar, vou te engrandecer. Fala, mas é diferente do que muitas vezes a igreja está fazendo. Então aqui, amados, eles estão clamando. Então, levantaram seus olhos e eis que viram o que de fato Deus falou que ia acontecer. E os filhos de Israel clamaram ao Senhor e disseram a Moisés, não havia sepulcros no Egito para nos tirares de lá, para que morramos nesse deserto. Por que nos fizestes isto, que tens tirado do Egito? Não é essa palavra que temos falado no Egito, dizendo, deixa-nos que sirvamos aos egípcios, pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, disse ao povo, não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre, o Senhor pelejará por vós, e vós calareis. Então disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar e fende-o para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Deixa eu falar um negócio para você. Estou apenas fazendo um pequeno, raso alicerce. Querido, Deus não vai te livrar do deserto. Deus não vai te livrar da perseguição. Deus não vai te livrar de todos esses, sabe, sistemas que vão tentar te pressionar, sabe, mas há um momento aqui, que nós vamos deixar bem claro aqui nessa noite, que você vai ter que não temer e crer somente. Porque o problema aqui não é outro, irmão. O problema aqui no versículo 10 é que eles tiveram medo. E o medo, querido, não caminha junto com a fé. O medo não consegue, sabe? Sem fé é impossível agradar a Deus. Não era o momento de ter medo, era o momento de acreditar. Tudo é possível que crê. Deus falou. Deus não é homem para que minta, não é filho do homem para que se arrependa. O que Deus falou vai se cumprir, nem uma vírgula, nem um tio vai passar da sua palavra. Passarão os céus e passarão a terra, mas as minhas palavras não passarão, diz o Senhor. E há um povo com medo nesse tempo, irmão. Olha, eu vou esperar passar o governo, eu vou esperar isso, eu vou esperar aquilo. Não, querido, você vai fazer diferença nesse tempo. É nessa hora. Agora, sabe o que me incomoda um pouco mais? Que é aqui que eu quero trabalhar. É que tem pessoas esperando, sabe, esperando merecer Deus fazer alguma coisa para você. Não está acontecendo porque eu não estou merecendo. E tem um peso, e esse peso vai ser arrancado nesta noite de alguns lombos aqui. Uma pressão que você está se cobrando por algo que parece que a conta não fecha. Você mesmo fala assim, Deus não fez ainda, porque você está tentando fazer de uma forma tão, sabe? E você nunca vai conseguir, querido. Se você não entender o que Deus quer falar comigo e com você aqui nessa noite, você vai temer na hora de você acreditar. E você vai clamar na hora que não é para clamar mais, porque Deus já falou o que vai fazer. Não é tempo de clamar para algumas pessoas aqui, é tempo de agir na direção que Deus já te deu, assim te diz o Senhor. Para enfatizar um pouco isso mais, para depois eu entrar onde eu quero realmente trabalhar, Josué capítulo 1, versículo 8. Querido, Deus que fala, Deus que se revela, Ele tem um propósito. Ele se revela a mim, se revela a você, e Ele quer que você e eu pegamos essa revelação
e a colocamos em prática, e a praticamos, fazemos isso agora não seja só informativo, mas se transforme em demonstrativo. Aquilo que é só informativo, querido, tem que se transformar em demonstrativo. Mas como que acontece isso? Está dizendo assim, ó, não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado do quê? De fazer. Diga assim, quando eu estou meditando, dia e noite, na palavra, na revelação. A palavra vai dizer lá em Romanos 10:17, a fé vem pelo ouvir. E o ouvir da pregação do evangelho, e o ouvir da palavra de Deus. Então, quando eu estou meditando na palavra, Deus se revela na palavra, isso tem que gerar fé. Mas agora que isso gerou fé, depois que eu meditei dia e noite, tem a parte do fazer. Diga assim comigo. O ouvir a palavra, o meditar na palavra, gera fé. O fazer gera frutos. E você vai frutificar nesse tempo como você nunca frutificou até aqui. Nós temos que entender isso, irmãos. Nós temos que entender isso. Nós vamos sair daqui entendendo isso. Você vai frutificar é agora. Você vai frutificar é nesse tempo. Mas tem a parte do meditar e tem a parte do fazer. Fazer conforme tudo quanto ele está escrito. Só que nesse tempo aqui não tinha o evangelho. O que ele tinha para meditar? No que Deus tinha dado a Moisés. Mas hoje você tem o evangelho. Agora, quando eu chego no evangelho, em Romanos capítulo 1, versículo 16, Paulo está dizendo assim, porque eu não me envergonho do evangelho. Porque é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. Agora, se eu creio, eu vou me mover em fé. E eu não vou ficar esperando Deus fazer. Senhor, tem misericórdia. Senhor, 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 não. Porque eu não me envergonho do evangelho. Porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Agora eu quero começar a pregar. Abra sua Bíblia em Colossenses capítulo 1. Coloca para mim aí, para a gente, pelo menos duas versões, coloca a NVI, Colossenses 1, a partir do versículo de número 3. Deixa eu trazer uma linguagem mais... Paulo escrevendo à igreja de Colossos, Paulo está dizendo aos colossenses, sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês. Paulo está orando pela igreja de Colossos, ele está dizendo que sempre agradece a Deus. Versículo 4, pois temos, diga comigo, temos ouvido falar da fé. Escuta isso, irmão, segura aí, estou bem tranquilo que eu preciso que você entenda bem isso e saia daqui com essa revelação. Tem muita coisa que vai mudar na tua vida. Nós temos ouvido falar, Paulo está dizendo, nós sempre oramos a Deus, o Pai, por vocês, mas nós temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que tem por todos os santos. Versículo 5. Por causa da esperança que está reservada a vocês nos céus, a respeito da qual ouviram por meio da palavra da verdade, o evangelho. Diga assim comigo, o que gerou fé nos colossenses foi porque eles ouviram a respeito da palavra da verdade, o evangelho. Então, querido, quando você ouve da palavra do evangelho, medita nessa palavra, isso gera em você fé. Agora, a fé sem obras é morta. Então, o propósito aqui é que a gente entenda isso, por causa da esperança que está reservada a vocês nos céus, a respeito da qual ouviram, por meio da palavra da verdade, o evangelho.
que chegou até vocês, por todo o mundo esse evangelho vai frutificando e crescendo, assim como chegou aqui em Votuporanga. Porque chegou até vocês, diga assim, chegou até mim também. Não chegou somente até os colossenses, mas fala para o seu irmão aí, chegou até você também. E essa palavra do evangelho que chegou até mim, chegou até você, ela gera fé. Agora, quando eu pratico, porque a fé sem obras é morta, vai dizer assim, por todo mundo, este evangelho vai frutificando e crescendo. Como também ocorre entre vocês, desde o dia em que ouviram, e diga comigo, e entenderam. Aqui que está o mistério, irmão, eu não vou entrar nisso. Você vai ver nos evangelhos, tem a questão de você ouvir e compreender, ouvir e receber, ouvir e reter. Porque se você só ouvir e não entender a revelação, e não receber a revelação, você não frutifica. A palavra nos 3 evangelhos diz assim, a semente que cai na boa terra é aqueles que ouvindo a palavra, a recebem, a entendem e a conservam. Porque se você ouve a palavra e você não entende, não procura entender, aqui está dizendo assim, ó, que chegou até vocês por todo mundo, esse evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês, desde o dia em que o ouviram, diga comigo, e entenderam. Entenderam o quê? Tem uma definição legal que eu achei aqui. Graça é tudo o que eu preciso, mas não mereço. Diga assim comigo, graça é tudo que eu preciso, mas eu não mereço. Tem muitas pessoas esperando merecer para Deus fazer alguma coisa. O que eles estão falando aqui, irmão, que chegou esse evangelho, sabe, como tem chegado em todo mundo, ele vai frutificando e crescendo, como também ocorreu aí entre vocês, aí em Colossos, desde o dia em que você ouviram e entenderam a graça de Deus, sabe, querido, eu nunca seremos suficientemente bom para merecer, mas por fé, você herda, por crer, tudo é possível ao que merece, não tem esse versículo na Bíblia, mas fala, por outro lado tem, tudo é possível ao que crê. Então, independente da situação, irmão, o que Deus quer de mim e de você, que você apenas creia, não temas, crê somente. Mas como funciona o outro lado? Aqui que está o segredo. E aqui que muitos estão embaraçados no caminho, como se Faraó estivesse vindo atrás, fazendo você ter medo. O que Faraó fez? Deus se revelou ou não aos filhos de Israel? Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou ser glorificado em Faraó, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquilo. Ei, querido, é o mesmo Deus, é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Deus vai fazer você caminhar em triunfo. Deus vai fazer você pisar a terra prometida, o mar vai se abrir, não vai faltar maná, não vai faltar nada, irmão. Ele vai suprir em glória todas as tuas e as minhas necessidades. Só que assim como o Faraó veio no encalço, fazendo o povo se embaraçar, nesse tempo o propósito dele é te embaraçar na tua caminhada. É me embaraçar na minha caminhada para eu não entender que é por graça. E tem pessoas se cobrando de uma forma assim como você não merece. Eu também não mereço, irmão. Eu creio. Não estou dizendo para você levar uma vida de qualquer jeito. Mas eu estou dizendo para você o seguinte, quando você ouve uma revelação, uma direção, e você realmente não abre mão dela, você vê o milagre acontecer. Vou repetir. Quando você ouve uma revelação, você se apodera daquela palavra, vai vir palavras contrárias, vai vir informações contrárias, vai vir pressão, vai vir tudo, porque tem 2 coisas que você precisa entender nessa noite, você vai sair daqui entendendo, que não combinam com fé. Vou te dar um exemplo, 10 exemplos, 20 exemplos, não vai dar tempo, vou dar menos exemplos, não. Vamos entender algumas coisas aqui. Clamar para ter a revelação, para ter a palavra. Clama a mim, responder-te-ei. E quando eu clamo, Deus fala. Quando Deus fala, gera fé. Quando gera fé, Deus espera que eu creia e pratique. E aquilo gera fruto. Agora vamos entender aqui. Tem alguém que está com uma filha na sua casa de quase 12 anos. A menina está quase à morte.
E esse homem, então, devido a essa situação, ele vai até Jesus, ele se prostra até Jesus, e ele chega lá e ele se rende, ele adora, diz a palavra. E ele então fala, ele clama: eu tenho um problema, eu estou com uma dificuldade, eu tenho uma necessidade dentro da minha casa. E acontece ali, querido, que a palavra diz que Jesus então vai com ele. Ei, querido, ele vai contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele está contigo hoje, amanhã, sabe? Todos os dias. Eis que estou convosco todos os dias. E Jesus está indo com Jairo. Mas no meio do caminho, você sabe da história, aparece a mulher do fluxo de sangue. Mas você acredita ou não que Deus tinha um propósito ali? Deus sempre tem um propósito, irmão, de nos ensinar todas as coisas. Então tem muitas coisas ali que Deus está ensinando Jairo, e isso vai ensinar a gente aqui ainda hoje, a respeito de algo que aconteceu lá atrás. Porque quando ele está indo, ele já está indo para entrar na tua casa. Ei, querido, onde ele entra, não tem lugar para a morte. Onde a vida chega, a morte bate em retirada. Onde a verdade chega, a mentira não tem espaço. Onde o caminho chega, não tem espaço para atalho. Quem estava indo com Jairo era o caminho, a verdade e a vida. Estava indo com ele. Estava indo a solução. Estava indo o milagre. Estava indo tudo que Jairo precisava. Só que no meio do caminho, querido, vem alguém da casa de Jairo e diz assim para ele: não incomodes mais o mestre. A tua filha já morreu. Percebe? Aí o que acontece, irmão? O que ele precisa fazer agora? O que Jesus disse para ele fazer: não temas, crê somente e ela será salva. Mas o que eu quero que você entenda aqui, queridos? Porque o papel do inimigo é fazer você temer. Assim como o papel do inimigo aqui, quando usou Faraó ali, era fazer o povo de Israel temer. E Deus falando: por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Sabe o que é marchar, irmão? É eu dar passos de fé na direção que Deus pediu para eu ir. É aqui, Senhor, se o caminho tem mar, se não tem mar, se tem, sabe, não importa, a tua palavra me dirigiu para ir por aqui, é por aqui que eu vou, independente das circunstâncias. E aqui Jesus vira para aquele homem e fala assim: não temas, crê somente e ela será salva. Ele chegou naquela casa, irmão, fez um grande milagre. Não será diferente na tua casa, não será diferente na tua vida, não será diferente nas nossas vidas, não será diferente nesse tempo. Agora o sistema, vamos para o sistema. Nós estamos, querido, aqui, mas nós não somos daqui. Nós estamos nesse mundo, mas nós não somos desse mundo. Mas o sistema vai querer fazer você negar a tua fé. O sistema vai fazer você, vai tentar de todas as formas fazer você se prostrar diante das adversidades. E estavam os 3 jovens ali, na Babilônia, assim como estava o Daniel. E o governo da época fez um projeto. Você está pensando que é a gente que só está passando por isso? Quando o governo fez um projeto, eles tinham que se prostrar. E eles não se prostraram. Mas quando chegou, querido, a informação de que eles não fizeram o que o sistema queria fazer eles fazer, veio então uma sentença: é de propósito que vocês estão fazendo assim? Então vocês estão pensando que negócio é brincadeira. Então eu vou dar mais uma chance para vocês. Vai acontecer assim, assim, assim. Se vocês não fizerem, ai de vocês. Mas sabe o que aconteceu aqui, irmão? Bem diferente. Porque eles não se curvaram em hipótese nenhuma. Eles mantiveram firmes, acreditando que ele era suficiente para livrar. E veio a sentença. Então eu vou aquecer a fornalha 7 vezes mais. Vocês vão ser lançados aí dentro. E eu quero ver quem é o Deus de vocês para livrar vocês das minhas mãos. Olha, rei, deixa eu falar um negócio para você. A respeito disso, não precisa te responder. O Deus a quem servimos, se Ele quiser, Ele vai nos livrar da tua mão. Mas nós não vamos fazer o que o Senhor quer.
que aconteceu? Daniel 3,30. Sabe o que a fé faz, irmão? A fé te faz prosperar. Daniel 3,30. Então o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abednego. Coloca outra tradução, por favor. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Querido, você vai prosperar nesse tempo. Pastor, o senhor não sabe como que está. Eu sei, querido, mas Deus está permitindo que o sistema te oprime. Porque Ele disse que ia fazer, irmão. E não adianta eu esperar melhorar. Você vai frutificar é agora. É difícil pregar isso. Porque, querido, o natural para Deus é fazer o sobrenatural. Deus não trabalha no natural, irmão. Se for fácil, você faz. Vamos lá. Posso continuar ou não? Será que é aqui, Senhor? Será que não é para outro lugar, não? Deus não faz nada, diga comigo, Deus não faz nada sem antes revelar os seus segredos, os seus mistérios, através dos seus servos, os profetas. E tem uma viúva que vai morrer, irmão. E o filho vai junto. E não tem o que fazer, a viúva não tem mais o que fazer. E Deus sabe ou não? Mas Deus vai reverter o cenário. E para Deus reverter o cenário, então Ele envia uma situação em que a viúva tem que acreditar e agir. Deus não fez, querido, um salabim, uma vaca braba, sei lá o que chama isso. A vaca braba. Recebe! Não fez, irmão. Mas Deus mandou um profeta lá. Aí o profeta vem, diga comigo, com a palavra. E a palavra tem que gerar fé. E a fé colocada em prática, a obra que você faz com a fé sem obras é morta. Eu tenho que agir a fé. Eu agindo a fé gera frutos. E vai frutificando cada vez mais. Então imagina agora você. Chega a palavra para a viúva. Faz do jeito que você está falando aí, mas você vai fazer primeiro para mim. Depois faz para você e para o seu filho, porque assim diz o Senhor. Agora, você já pensou se a viúva fala assim, isso é engraçadinho, hein? Já tem pouco para mim e para o meu filho, rapaz. Você vem falar que é para fazer primeiro para você. É aqui que muitas vezes, querido, a gente perde a bênção. A gente está tão acostumado a fazer do nosso jeito, que a palavra vem de forma clara. Estava claro ali o que era para ela fazer, irmão. Diga assim comigo, a fé não combina com medo, com dúvida. Fé é certeza. Eu tenho certeza que vai dar certo. Porque aquele que prometeu, querido, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O que ele falou para você vai acontecer. Só que você vai ser, sabe, pressionado, provado. E você vai ter que dar um passo de fé. Vou falar pela 29ª, 33ª, 54ª vez, não sei. Mas eu não estou falando para você algo que eu nunca vivi. Aí é fácil. Mas o grande problema daqueles que não vieram, né? Assim, o jargão? É que a gente acha que a gente consegue negociar com Deus. Senhor, vamos fazer um negócio entre nós aqui. Então, amados, chegou uma época da minha história, muitos aqui conhecem, mas tem algumas pessoas novas aqui,
que eu fui caminhando e em dado momento eu dei um passo além da perna. Porque hoje eu tenho tempo. Eu não tenho problema nenhum em expor essas coisas, porque é para a glória de Deus. E o Senhor sempre me revelou de que forma que era para fazer. Já contei aqui para alguns, Deus mostrava detalhes quando eu ia comprar um caminhão, até os detalhes, sabe? Deus abria, trazia, compra esse, compra aquele, ó, não é tempo de comprar ainda. Chegou um determinado momento, primeiro, segundo, terceiro, eu fui comprando, aí eu comprei uma que não era para comprar. E eu tive uma dificuldade muito grande por isso. E, consequentemente, veio uma dívida. Olha a questão da viúva. Ela tinha também os filhos ali. E Deus deu para ela uma direção. Ela teve que se mover pela palavra. Ela teve que ter fé naquela direção e se mover pela palavra. Tem a parte de Deus e tem a tua parte, a minha parte. Mas acontece que, por eu ter feito isso, um abismo, diz a palavra no Salmos 42, um abismo chama outro abismo. Você faz um erro aqui para consertar aquele erro, você não, talvez só eu, como diz o pastor Marcos. E a pessoa faz um outro erro para tentar remendar aquele erro, depois faz um outro erro para tentar cobrir esse erro. E conforme aquilo aconteceu, aí eu já comecei a ter dificuldade financeira, porque pouco tempo, porque não era para comprar, aquele veículo foi roubado. Só que ficou toda a dívida para pagar. Tem um problema. Tem uma dívida. E tem um rapazinho, um carinha, acostumado o seguinte, roubou o caminhão e eu paguei o IPVA do caminhão que não existia. Não ficou uma parcela de IPVA para pagar, irmão. Não ficou uma parcela um dia de atraso. Num caminhão que eu não tinha mais. Não tinha como o banco tomar. Só que, consequentemente, eu fui usando os limites do banco. Fui usando os limites do banco. E daí a pouco você vai usando o limite do banco, aquilo vai virando uma bola de neve. Só que as parcelas todas foram pagas em dia. O IPVA foi pago sem ter o veículo. Mas chegou um determinado momento que aí eu já estava tendo dificuldade de dizimar. E aí, o que você começa a fazer? Você começa a tentar negociar com Deus. Para simplificar, a coisa foi virando uma bola de neve. Agora, Deus, querido, Ele quer trazer uma revelação. Você está comigo? E quando Ele traz uma revelação, Ele quer que você crê. E quando você crê, Ele quer que você pratique aquilo que Ele fez você acreditar e não tenha medo, não recue, não duvide, porque você vai ver o milagre acontecer. Então, o que aconteceu? Eu tinha que ir para o Rio de Janeiro, num congresso da Donep. Eu fazia parte de uma associação. Mas eu falei, Senhor, o Senhor sabe que eu quero ir, mas eu não posso ir. Porque eu sei que se eu chegar lá, além de eu estar com dificuldade de ir lá, eu tinha limites, irmão, no banco, em cartão de crédito. Tinha limites, dava para pagar tranquilo. Porém, era mais dívida, só ia aumentar o pacote. Mas cartão, estava tudo certo, tá? Não tinha nenhum problema de protesto, nada disso. Só tinha devendo o limite de banco. Mas vamos nós. Senhor, eu quero ir até nesse congresso, mas eu não posso ir. Porque eu sei que lá eles vão falar de oferta e eu não posso ofertar. Se você está negociando com Deus, hoje vai dar errado para você, irmão. Mas Deus vai te dar saída, vai te dar solução hoje em nome de Jesus. Mas vamos nós. E aí aquilo começou a me apertar que eu tinha que ir para esse congresso, Júnior. E aí eu vou fazer um acordo, né? Aleluia. Senhor, fica assim então, ó. Então eu vou. Só que, quando falar de dízimos e oferta, eu vou ficar na minha. Eu vou lá participar, pelo menos para mim estar, né? Sabendo de tudo que está acontecendo, sabendo da direção, mas então eu vou. Mas eu chego lá e fico no meu canto lá. Então muitos aqui sabem da história, e eu fui para o Rio de Janeiro, com essa situação. Então, querido, Deus vai te dar uma revelação, esperando que você se mova por essa revelação, para que isso frutifique. Então, Deus não vai fazer mágica.
Aí o que aconteceu lá? Na hora de ofertar, quem está pregando? Morre cerulo. Pouca autoridade para falar sobre isso. E o Morre Cerulo vai falar sobre oferta, daí a pouco chegou a hora de ofertar. Eu falei, Senhor, nós já conversamos sobre isso. É nós. Muito esperto. E o Espírito Santo falou comigo assim, ó, é para você ofertar 3 vezes mais do que o irmão que está do seu lado. E aí eu, crente esperto do jeito que sou, eu falei, tá bom, Senhor, só que eu não vou perguntar para ele. E o irmão que está do meu lado, muito bocudo, vira e fala assim, o Senhor pediu para me ofertar 1.000. E 1.000 na época era 1.000, irmão. 1.000 na época era 1.000. Só que o 1.000 dele, que na época ele achava que era 1.000, para mim virou 3. E o Espírito Santo falou que era para me ofertar 3 mais do que o irmão que estava do meu lado. Eu falei, mas eu não pergunto para ele. Ele virou bocudão, o Senhor falou para me ofertar 1.000. E eu, 3.000. Beleza. Só que você pensa que ficou nos 3.000, né? Naquele mesmo congresso teve mais 3. Virou 6. Só que o que aconteceu, irmão? Quando eu voltei, Deus começou a me dar direção. As portas começaram a abrir. Os clientes começaram a ligar. Veronese, você tem esse produto assim, assim, assim? Eu não tinha. Veronese, você tem? Tenho. Eu ia atrás e conseguia e fornecia. Veronese, você sabe onde tem? Sei. Veronese, é comigo, você ligou para o cara certo. Aí, querido, o que acontece é aquela situação que eu conto. Eu tinha vendido o carro da esposa, eu tinha vendido o caminhão, eu tinha vendido um monte de coisa, jogava dentro da dívida e fazia... Só que com uma revelação, irmão, e você crendo e se movendo através dela, o milagre acontece. O problema nesse tempo, irmão, que nós estamos passando, é que tem muitas pessoas com medo. E por isso se fecham para ouvir o que Deus está falando. E Ele está falando com pessoas aqui nessa noite. Você não precisa, mano, ter medo. Você não precisa, sabe? Você vai ouvir aqui. Você não precisa duvidar. O que aconteceu? Nesse ano, me sobrou em caixa um valor que eu consegui comprar o carro dela à vista. O carro dela não tinha aqui na região. Na época não tinha Araçatuba, não tinha Hyundai. A Hyundai tinha em Ribeirão Preto. Ela queria um carro, o Peugeot Soleil, o primeiro que saiu. Eu estava com dinheiro em caixa para comprar à vista no final daquele ano, sem dever nada. Porque teve uma revelação, eu me movi pela revelação. O que acontece? Marcos capítulo 11, versículo 23. Outra coisa que não cabe na fé, está dizendo assim, porque em verdade vos digo, essa situação aqui, ela é a questão da figueira, que não dava fruto. E os discípulos passam juntamente com Jesus, tinha aparência, mas não tinha fruto. Mas mostrava que tinha, porque estava mostrando só a aparência e não tinha fruto. E foi uma palavra liberada da parte de Jesus, nunca mais ninguém coma fruto de ti. E os discípulos ouviram aquilo, mas lá na frente só um discípulo se lembrou. Quando eles estavam passando de volta, eles viram que realmente a figueira tinha secado. Ele falou, aquela figueira que o senhor falou secou mesmo. E aí é o contexto, aí está dizendo, põe no 22. E Jesus respondendo disse-lhes, diga comigo, tende fé em Deus. Mas agora vamos entender esse princípio aqui, irmão. Tende fé em Deus. Versículo 23. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, diga comigo, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser, lhe será feito. Diga para o seu irmão, outra coisa que não combina com fé. Dúvida. Se você duvida, irmão, não faz.
Então, amado, quando Deus falou, faz isso, não teve conversa, eu mandei o cartãozão lá e passei. Então tem situações que nesse tempo, irmão, o sistema vai te pressionar, a economia vai te pressionar, sabe? E eu quero dizer para você que a fé, ela é suficiente para fazer você prosperar em tudo. Vou repetir. Coloca de novo Colossenses 1, que eu quero encerrar aqui. Colossenses 1, a partir do versículo 1. Paulo está escrevendo à igreja. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo. Aos santos irmãos fiéis em Cristo, que estão em Colossos, graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Graças damos ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, porque, porquanto ouvimos da vossa fé. Ei, querido, o que o povo precisa nesta cidade é ouvir da tua fé. E a tua fé é uma fé que ela frutifica. A tua fé não é uma fé que faz você ser um crente medroso, um crente que tem dúvida, um crente que não tem segurança, irmão, que Deus é suficiente para te preservar nesse tempo. O que está dizendo ali é que o apóstolo estava orando pela igreja, mas ele estava ouvindo falar da fé deles. É isso que nós precisamos, querido, que o nosso testemunho aí fora sejam pessoas que ouçam da minha e da sua fé e falam, realmente, ele é diferente, ela é diferente, porque eu tenho visto o que Deus tem feito na vida dele e na vida dela. Mas para isso acontecer, diz assim, porque ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e de amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Essa palavra do Evangelho que gerou fé. Versículo 6, que já chegou a vós, como também está em todo mundo, e já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes ou compreendestes a graça de Deus em verdade. 7, como aprendestes de Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo, o qual nos declarou também o vosso amor no Espírito. Por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual. Agora vem. Para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, diga comigo, frutificando. Frutificando em toda a boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Querido, é esse tempo. É esse tempo. Não tem obra, irmão. Pode ser a obra que for, pode ser a fase que for, pode ser o problema que for. A palavra de Deus continua dizendo, clama a mim e responder-te-ei. Mas a partir do momento que você clamou e Deus te deu a resposta, Ele espera que você age nessa direção. E tem pessoas que continuam clamando. Senhor, até quando? O senhor não vai me ouvir? E o problema aqui, irmão, não é Deus ouvir. Senhor, eu vou fazer isso. Hoje de manhã aqui, Senhor da glória. Iniciou-se mais ou menos assim, Deus demora, né, Salvador? Deus responde ou Deus demora? Deus parece tardio, é isso? Isaías 48, 3. Diga comigo assim, as primeiras coisas, desde a antiguidade, as anunciei. Presta atenção, irmão, Deus é um Deus que Ele anuncia, Deus é um Deus que Ele pronuncia, mas o propósito principal de Deus é fazer você ouvir. Agora esse fazer ouvir, a gente acha que é ouvido. Não, querido, o ouvir aí é praticar o que Deus está anunciando e pronunciando. É por isso que parece que demora. Não é que Deus demora para falar, nós demoramos para ouvir. Quem está me entendendo? Vê se você entende assim, as primeiras coisas desde a antiguidade, haja luz e houve luz, demorou? Lázaro vem para fora, demorou?
Vento, aquieta-te, cessa-te mar. Demorou? Nós demoramos, não é Deus que demora. As primeiras coisas desde a antiguidade as anunciei, da minha boca saíram, e eu as fiz ouvir. Então Deus fala uma vez, Deus veio a palavra do Senhor pela segunda vez, a Jonas, filho de Amitai, dizendo, faz isso. Vem a terceira, vem a quarta. Se Jonas não ouve, pratica, irmão. Até hoje Deus estava falando a terceira vez, a quarta vez, a quinta vez, a sexta vez, a sétima vez, até nós ouvirmos. Deus não demora para agir, nós demoramos para ouvir. As primeiras coisas desde a antiguidade as anunciei, da minha boca saíram e eu as fiz ouvir. Apressadamente agi, ou apressadamente as fiz e aconteceram. Mas você vai ver que aí na sequência, desde então, vos anuncio coisas novas que nunca ouvistes antes. Se coloca de pé. Tem algumas coisas que não vão mudar, irmão. Vou repetir, tem algumas coisas que não vão mudar, enquanto eu não mudar. Tem muitas coisas que Deus não vai fazer, enquanto você não entender qual é a parte que você tem que fazer. E escuta isso, é por graça, irmão, é por misericórdia, porque Deus não precisava dos meus 6.000, Deus precisava da minha obediência. Deus não precisava de alguém negociando com ele. Senhor, até quando? Senhor, os egípcios. Senhor, não era melhor a gente ter ficado lá? Senhor, por que o Senhor nos tirou lá do Egito para nos trazer para cá para morrer? Não, querido, o propósito de Deus continua a te conduzir em triunfo. Cadê o Pedro? Faz favor aqui. Fala para mim, é mentira, pastor. Tem semana que pode aparecer o urso, o leão e o gigante na tua frente, você não está nem aí, você fala, eu vou romper. Tem semana que parece que você fala assim, não vai dar certo. Eu estou com medo. Eu não sei o que vai ser. Fala assim, o pastor está mentindo. Verdade. E não é só ele não, irmãos. Fica aqui, filho. Não é só ele não, ele é uma bênção, irmão. É que tem uma carga, tem um fardo que quer fazer ele recuar. Ei, querido, ainda um poucochinho de tempo que há de vir virá e não tardará. Todavia o meu justo viverá pela fé. Se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Todavia nós não somos daqueles que recuam, nós somos daqueles que avançam para a conservação da alma. E avançar, irmão, não importa se tem mar na tua frente, você vai passar por cima das águas. Mas o sistema vai dizer, você vai afogar. Mas o sistema vai dizer, contra esse gigante você não pode lutar, porque ele é grande, ele é guerreiro desde a infância e você ainda é menino. Eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Foi Jesus quem disse isso. Só que, querido, quem está com você nessa peleja chama-se Jesus Cristo, invicto, que nunca perdeu uma batalha. Tem pessoas aqui com medo do amanhã, com medo do sistema, com medo das situações. E ele não é, amado, ele é uma bênção. Ele é uma bênção. Mas tem coisas que pressionam, que querem nos fazer, sabe, ter medo. Cadê o segundo ou terceiro? Aqueles que eu quero sair, pastor, eu quero sair sem esse peso. Eu me culpo, eu estou assim, achando que as coisas não acontecem porque eu me sinto culpado. É como se eu estivesse devendo. Não, querido, pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não é por obras para que ninguém se glorie, querido. O que nós recebemos de Deus é por fé. Só que tem alguém fazendo você não crer que aquilo que é verdade, de fato é verdade. Ei, querido, as promessas de Deus é para você, diz respeito a você. Você é herdeiro das promessas. Pastor, eu estou com medo, tem um peso, tem como que uma opressão, algo que me incomoda, me entristece. Ei, querido, esse culto foi para você. Ainda que ele foi difícil de pregar, o momento do culto é agora.
Saia do seu lugar. Estou com medo do meu casamento, estou com medo da minha empresa, estou com medo. Não temas, crê somente. É chegado um tempo, irmão, é chegado um tempo. É chegado um tempo. Shakala bahara bakala machei. Marcos capítulo 1, versículo 15. Xerebe kabahara balaya show. Ri kalas, ri show, ikare makola barabashaya komahas. Shei leberebe kamahara bakola machai. O tempo está cumprido, rimiribi kamahare kalamachou. O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Sabe, querido, Deus vai reinar nessa situação. Assim como essa palavra naquele tempo era atual, hoje ela é atual. Deus reinar nessa situação aí está próximo. Mas como que Deus reina nesse lugar aqui que está reinando o medo? Como que Deus reina nesse lugar que está reinando a dúvida? Arrependei-vos, diga-se comigo, e crede no Evangelho. Não duvide do Evangelho, irmão. O Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que crê. Somente crê. Não há fardo, não há peso, irmão. Sabe, nenhuma, Romanos 8:1, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Muitas vezes você está se condenando, as coisas estão parecendo, sabe, eu não devia ter feito isso, eu não devia ter feito aquela escolha. Não, querida, Deus sabe de todas as coisas que aconteceram, mas Deus tem uma história nova. Quem vai escrever a próxima história é Ele. Mas a gente se culpa. Se eu não tivesse feito isso, não, querido, Deus não tinha outro caminho. Shei hae kalabashara bakalamashora balabashai kalamas. Sherele mehare bakola maya show. Hiri mahare shorebeka bahare kalabarabalaya show. Coloque a mão no seu coração. Todo esse fardo, todo esse medo, essa angústia está sendo arrancada daí agora. E uma certeza está brotando no teu coração. O Senhor marcou esse dia para dizer, a tua história muda a partir de hoje. Os teus passos vão ser diferentes a partir de hoje. Ainda que haja lutas, ainda que você enfrente adversidades, você vai cavalgar, você vai triunfar, você vai sobressair sobre todas essas adversidades. Senhor, aqui está, ó Pai, aqueles que o Senhor permitiu que aqui estivessem. E o Senhor sabe, Senhor Deus poderoso, onde eles terão que passar no dia de amanhã. O Senhor sabe o que o telefone pode ainda tocar ainda hoje. E a notícia pode chegar, mas eles não vão temer. Eles não vão temer. O diagnóstico do médico não é o último diagnóstico, não é o médico que tem a última palavra, diz o Senhor. Não é o médico disso, vai ser assim, vai crescer assim. Pode acontecer isso, pode acontecer aquilo, não. Só acontece aquilo que o Senhor determinar. Senhor, em nome de Jesus, comece a fazer aquilo que eu não sou capaz de fazer. Comece a se mover, Senhor, de uma forma a qual somente o Senhor é capaz de se mover. Mas comece a dar, Senhor Deus poderoso, a direção, a estratégia, a sabedoria. E principalmente o conhecimento, Pai, acerca de cada passo que esse teu filho, que essa tua filha tem que dar na direção daquilo que o Senhor mostrar. Eu quero abençoá-los, Pai, e enviá-los para que naquilo que até aqui prevaleceu contra eles, como a tua palavra em Romanos 5:20 diz, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Onde abundou o medo, venha superabundar a ousadia, a fé, a intrepidez. Onde eles, ó Pai querido, passaram vergonha, que eles sejam honrados. Aquilo que entristeceu, que seja, Pai querido, transformado em motivo de muita alegria, gozo, prazer, conquista, realizações. É chegado o tempo de Deus reinar nessa causa, de Deus reinar, de Deus mudar cativeiros, de Deus quebrar algemas, estruturas. É chegado esse tempo. Abençoa, Pai, e prospera o trabalho das mãos. Abençoa, Senhor, e traz ânimo
e traz, ó Pai querido, de fato, Pai, todo o ânimo necessário para que os teus filhos venham triunfar nessa terra de uma forma toda especial, no nome de Jesus, no nome de Jesus, amém, queridos? Diga assim: eu vou frutificar em tudo, para a glória do meu Deus. Eu creio nisso. Deus te abençoe em nome de Jesus. Aleluia. 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 Ei, Pedro, vai chegar esse tempo, cara. Esse tempo está perto. Aquilo que o Senhor falou contigo na sua casa lá, não vai demorar. Apenas creia. Aleluia. Queridos, vamos orar. Agradecer a Deus. Aleluia. 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 Senhor, eu sei que nós vamos sair por essas portas, e que isso venha ecoar nos nossos ouvidos, quando a dúvida vier, quando o medo vier, quando a pressão do sistema vier, que essa palavra possa soar aos nossos ouvidos. Não temas, crê somente. Não temas, crê somente. Eu sei que não somente a filha de Jairo, Senhor, o Pai querido, ela foi alvo de um grande milagre, mas o Senhor fez um grande milagre na vida da viúva. O Senhor, ó Pai, livrou os teus filhos da fornalha de fogo, o Daniel da cova dos leões. Nosso livramento pode ter tantos nomes, mas o mesmo Deus que operou em todas essas situações é o Deus que está conosco. Abençoe e dê para a tua igreja uma semana de paz, de vitória, de céus abertos. Esteja com eles, Pai, conduzindo em triunfo e os levando, Senhor, ao centro da tua vontade. Eu abençoo a tua igreja com todas as sortes de bênçãos e faço isso no nome poderoso de Jesus. Amém e amém. Querido, antes de você ir embora, tenha 2, 3, 10 do seu lado aí, libera uma palavra de fé, de ânimo, de certeza na vida dos seus irmãos, e vão em paz, em nome de Jesus.